Bênçãos! Estamos juntos novamente esta noite para falar com vocês sobre espírito, alma e corpo. Tivemos uma conferência maravilhosa, Sopro, Poder e Efeito, onde realmente o Espírito Santo soprou. Ele esteve presente desde o início, na verdade até antes, do primeiro ao último minuto, e se moveu de uma forma maravilhosa. Pessoas entregaram suas vidas ao Senhor, até mesmo os bem jovens foram convencidas no coração e entregaram suas vidas ao Senhor. Houve realmente um mover do Espírito. O Espírito guiou tudo. Nós nos deixamos guiar e terminamos às 9h30 orando pelas pessoas, por cada um. E o Senhor nos deu, não só a mim, mas a toda a equipe, palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras tão precisas, onde só Ele poderia dar. E então é tão bonito quando podemos nos deixar guiar pelo Espírito e fazer com que o Espírito, que é Deus, que quer transformar vidas, seja livre. Inclusive, Emanuele Vale veio de longe, de Turim, para louvar junto com a gente. O Espírito se moveu. Olha, foi maravilhoso, de verdade. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que isso é só o começo de um grande movimento do Espírito que terá uma grande continuidade. E eu queria continuar justamente sobre aquilo que começamos lá na conferência. Falamos justamente sobre espírito, alma e corpo, explicando de forma muito simples tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Como ele nos criou, na verdade, veja o que Paulo diz aos Tessalonicenses: que o Deus da paz vos santifique Ele mesmo completamente, completamente. Ou seja, Deus começou em você uma boa obra e Ele vai completá-la. Como? Através do Espírito Santo. E todo o vosso ser, todo o teu ser, o espírito, a alma e o corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós temos uma tarefa. Nós precisamos entender bem como eles funcionam: espírito, alma e corpo juntos. Porque veja, Jesus, no Evangelho de João, ele nos diz claramente: o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do espírito é espírito. Não te admire se eu te disser: é necessário nascer de novo. Depois ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Porque se nós não demonstramos com o comportamento, com a nossa mudança, com a nossa transformação, como podemos dizer que temos fé? Como podemos demonstrar a nossa fé? Assim como o corpo sem o espírito está morto. Na verdade, quero acrescentar esse versículo que diz: é o espírito que vivifica. É o espírito que vivifica. Só o espírito te dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E as palavras que estou dizendo a vocês e que dissemos naquela conferência vieram do Espírito e são espírito e vida. Quero voltar ao pequeno, divertido. Olhem como eu sou boa em desenhar. Olhem bem para isso. Assim, todo o desenho fica gravado na sua mente. Assim fica gravado espírito, alma e corpo. Então, aqui nós temos, já fiz o desenho pronto, vamos ver se dá para entender. Então, nós temos um corpo, Deus nos formou, formou uma alma. Ele nos deu uma alma, nos deu um corpo e nos deu o espírito. Agora, porém, o que aconteceu? Nós perdemos o espírito quando? Quando Adão pecou, o nosso espírito, que estava conectado com o Espírito de Deus, se esvaziou do Espírito Santo e houve outra presença que ocupou esse lugar. Agora, o corpo é aquilo que conhecemos, né? E já a alma é aquilo que nós chamamos, agora eu escrevi aqui, sempre com a minha letra linda, mente, vontade,
desejos, emoções, sentimentos, caráter, personalidade. Tudo que passa pela nossa mente, através do qual depois nos movemos como corpo. O que acontece? Quando estamos sem o Espírito Santo, ou seja, quando não incluímos o Espírito nas nossas decisões, todas as nossas emoções, sentimentos, o caráter, a personalidade são guiados pelas informações que recebemos do exterior. Então a alma faz o que o corpo vê, ou então o corpo sofre com as decisões que a alma toma sem consultar o espírito, porque o corpo quer certas coisas e a alma quer outras. Nós queremos certas coisas, achamos que, quando não temos o espírito, vivemos de tudo que existe, ao nosso redor e ao redor. Existem informações que vêm do mundo de um espírito que não é o espírito de Deus. E se nos deixamos convencer por um espírito que não é o espírito de Deus, a alma e o corpo estão sempre em conflito. A alma e o corpo, porque se o corpo está ferido e doente, a alma fica triste. Se a alma é ferida por causa de uma ferida emocional, de palavras, de qualquer ferida emocional, o corpo também sofre com isso. Então, essas duas coisas é como se destruíssem uma outra. Essas duas coisas realmente, elas têm uma. Todo o esboço foi apagado. Foi apagado. Enfim, essas coisas têm uma. Vamos voltar aos versículos, ai? O espírito, a alma e o corpo precisam trabalhar juntos, porque o espírito recebe as informações do céu. O espírito vem de Deus, recebe as informações do céu. E se a alma e o corpo recebem as coisas espirituais, podem se mover de forma espiritual, porque você nasceu para receber o Espírito de Deus. Na verdade, aqui a Escritura diz isso: é o Espírito que vivifica, porque a alma e o corpo estão sempre em guerra. Entre eles se machucam. Se a alma está ferida, o corpo fica ferido. Se o Espírito intervém, ele cura as feridas. Porque o Espírito vem do Senhor, e do Senhor só vem justiça, paz, alegria, amor. O fruto do Espírito, né? Já vimos isso tantas vezes. Qual é? E começa com a primeira palavra. A primeira palavra é amor. Quando nós recebemos o amor de Deus, quando você recebe o amor de Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, quando você abre o coração para o Senhor e recebe o Espírito de Deus, a primeira coisa que você sente é o amor de Deus. E quando você sente esse amor de Deus, aí você pode frutificar o amor de Deus, pode viver a partir do amor de Deus, pode dar o amor de Deus. Mas se você não recebe do Espírito, alma e corpo vão sempre guerrear. Alma, corpo. Eles sempre vão decidir aquilo que não vem do Espírito, porque estamos neste mundo. E é por isso que, quando você nasce de novo, você é guiado pelo Espírito. E o Espírito sempre traz vida e vida em abundância. Mas na verdade, o que acontece? Vejam, o que estou dizendo a vocês e sobre o que também falamos na conferência de uma forma até simples, hoje eu quero dizer para vocês com todos os versículos, para que vocês possam realmente receber isso como uma verdade absoluta, porque a Bíblia é uma verdade absoluta. De fato, em Gálatas, o que Paulo diz? Assim como aquele que nasceu segundo a carne perseguia, veja, perseguia aquele que nasceu segundo o Espírito, assim acontece também agora. Quer dizer, obrigado, que tudo aquilo que nasce da carne, dos desejos não invadidos pelo Espírito, quando você decide as coisas sem buscar no Espírito, essas coisas perseguem a sua beleza, que é você, perseguem o seu ser espiritual, porque você, se você nasceu de novo, se você recebeu o Senhor. Às vezes me perguntam o que significa nascer de novo. Significa nascer do alto, significa se tornar uma nova criatura. Quando você nasce de novo, o que acontece?
que a carne se rebela. As decisões de antes querem tomar conta e começam a dizer: ah, mas talvez não seja verdade. Ah, mas talvez não seja assim. E os velhos hábitos perseguem. Perseguem. Vocês se lembram quando Moisés saiu do Egito? O que os egípcios fizeram? O faraó os perseguiu, mas o Senhor disse a Moisés: coloque o cajado, o mar se abriu e ele passou. Mas os egípcios corriam atrás deles. E Deus, que realiza a obra perfeita, fez o mar se fechar. Nós precisamos saber que os pensamentos negativos, aqueles que vêm da alma, por causa dos quais o corpo depois se comporta de determinada maneira, eles são contrários aos pensamentos espirituais. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes nós cristãos que somos mais maduros colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa no inimigo. Sim, o inimigo me tenta, sim, mas o inimigo não pode te tentar. Se você sabe quem você é, você precisa saber quem você é. Você é um novo espírito e a sua alma pode beber desse espírito. Se é algo completamente novo. Você foi recriado à imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus nos criou em Gênesis, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e nos criou trinos: espírito, alma e corpo. Depois, o espírito se afastou de Deus, porque nós quisemos fazer as coisas apenas com a alma e com o corpo. Não nos interessava mais a intervenção de Deus na nossa vida, como aconteceu com Adão. E então a alma e o corpo tomaram conta. Depois, quando nascemos de novo, o Espírito veio novamente habitar no nosso espírito. E nós somos. Olha, toma consciência disso e a sua vida pode mudar. Você nasceu do Espírito e de Deus. Você é completamente novo. Você é totalmente a imagem de Deus nesta terra. Você tem dentro de si um poder espiritual que se chama dinamite, dunamis, dinamis. Você tem isso dentro de você. Você é composto assim. Só que você não deve olhar para as coisas deste mundo, para os ataques do inimigo, para as feridas. Você precisa deixar isso de lado e buscar do espírito, vida e vida em abundância, porque ainda hoje, graças a Deus, o mal quer te perseguir porque o inimigo não quer te deixar em paz, não quer que você viva pelo espírito. E assim como os egípcios perseguiram Moisés, mas não venceram, do mesmo jeito o mal gostaria de te perseguir. A alma, todos os pensamentos carnais gostariam de te perseguir, mas você é mais forte porque nasceu do Espírito. E se você nasceu do Espírito, o Espírito Santo, que está aqui nesta terra, é Deus, é contra Deus. Não há nada que possa vencer, mas você precisa estar convencido disso. Porque no momento em que você não tem o Espírito Santo, se você não nasceu de novo e não tem o Espírito Santo, é claro que existem outras potências espirituais que têm domínio sobre você. Mas quando você tem o Espírito Santo, sua mente precisa entender que nada tem poder sobre você. Zero. Por isso, Paulo diz: sejam transformados pela renovação da mente. Quando a nossa mente entende o que aconteceu no Espírito, ou seja, que você recebeu o Espírito Santo e que está cheio do poder de Deus, se a mente compreende isso, quando chega um ataque do inimigo, quando chega uma tentação, você diz: mas como eu, tão bela, tão perfeita, a noiva de Cristo, vou me contaminar, responder assim, agir assim? Não, isso não combina com quem eu sou, o recipiente, o vaso do Espírito Santo. Eu sou a beleza de Deus nesta terra. Você é a beleza de Deus nesta terra. Você é a manifestação da sua glória. Foi Jesus quem disse isso pessoalmente. Você é a manifestação da glória de Deus. Puxa, ainda pensar só com a alma e com o corpo?
Por que enfrentar as coisas só com a alma e o corpo e se deixar perseguir por essas coisas? Chega! Isso é outra coisa. Você é pura potência espiritual que se move nessa terra para resgatar os outros. Não reze, Senhor, me resgata disso, Senhor, me resgata daquilo, me liberta disso, me liberta daquilo. Não, renove a mente, renove a mente. Você já foi liberto há 2000 anos naquela cruz, e isso se tornou verdade no momento em que você convidou o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo tomou posse da sua vida. Isso é perfeitamente perfeito. Tem o Espírito de Deus. E a sua mente, os seus pensamentos precisam estar convencidos disso. Deixe de lado os pensamentos antigos, deixe para lá. Aquilo que não vem de Deus. Quando vier um pensamento para você, um medo, uma ansiedade, mas o Espírito Santo, ou seja, Deus, o Espírito de Deus, é ansioso? Claro que não. Ele tem medo? Claro que não. E o que há dentro de você? Dentro de você está Deus, está o Espírito Santo que vive no seu espírito e quer viver através de você. Na verdade, olha o que diz em Gálatas 5,17. Diz: a carne tem desejos contrários ao espírito e o espírito tem desejos contrários à carne. Existe uma guerra interior. São coisas opostas entre si, de modo que vocês não podem fazer o que gostariam. Quando os desejos da carne, que são contrários aos desejos do espírito, tomam conta, dentro de você acontece algo como uma guerra civil, porque por dentro as guerras civis são aquelas que destroem tudo. Porque um destrói o outro, um destrói o outro, um destrói o outro, porque você já não pode nem confiar no vizinho. É isso que acontece. Quando você deixa que os desejos da carne prevaleçam sobre os desejos do espírito, existe uma batalha interior, uma guerra espiritual dentro de você. E você não consegue mais, veja, diz. Você não pode mais fazer o que gostaria, porque a mente fica confusa. Você tem dois desejos opostos. Você assistiu aquele programa? E o Espírito de Deus diz: não, não faça isso. Eu tenho algo lindo para te dar. Sua família pode ser destruída se você for pego fazendo certas coisas. Deixa pra lá, se não consegue viver aquela vida plena, plena, plena que Deus te deu. Na verdade, pera, quero ler um versículo junto com você. Um versículo novo, um versículo que eu coloquei lá no final, mas quero ler agora. Olha só, em 2 Timóteo, na verdade, Paulo diz: Timóteo, querido, ele diz: você instrui com mansidão aqueles que se opõem a si mesmos, ou seja, aqueles que têm uma guerra civil dentro de si. Instruí-los significa explicar para eles como as coisas funcionam, que existe a carne, que aquilo que você faz, que são os desejos da carne, são contrários aos desejos do espírito, mas eles têm o espírito que gostaria de fazer algo, que gostaria que eles brilhassem, e a carne, por outro lado, se opõe. Na verdade, a palavra diz que você deve instruir com mansidão aqueles que se opõem a si mesmos, anti-diatitemi, significa opositores de si mesmos. Significa que você está cheio do Espírito Santo e a sua carne está se opondo. Sua mente ainda está pensando do jeito antigo. Então, espírito, alma e corpo travam uma guerra interior. E você vive essas guerras internas e diz por que eu não vejo os resultados de Deus? Por que aquela palavra profetizada não se cumpriu? Por quê? Talvez porque você precisa deixar algo ir? Talvez porque o Espírito Santo queira que você siga outro caminho que ele preparou para você e ainda está nesse caminho? Então, eu te digo, faça o papel de Timóteo nessa situação. Quero te instruir com mansidão. Se você é o seu próprio opositor,
Por quê? Porque você precisa se arrepender, ou seja, reconhecer quem você é. Não se arrepender dizendo não, Senhor, mas se arrepender para dizer: Senhor, eu sou tão precioso, eu sou tão preciosa. Tu me criaste assim, tão bonita, tão perfeita. Colocaste o Espírito Santo dentro de mim, eu sou tua noiva. Eu sou essa pedra viva e ainda estou pensando assim, mas não quero mais pensar desse jeito. E então Paulo diz a Timóteo: instrua-os, diga a eles que estão se opondo a si mesmos, diga para mudarem de ideia. Por quê? Porque eles precisam reconhecer a verdade. A verdade é que você é filho, que você é amado, que todas as coisas cooperam para o seu bem. A verdade é que espírito, alma e corpo, quando caminham juntos, são a melodia do céu caminhando sobre a terra, e você é esse perfume doce, suave. Mas se você tem guerra na cabeça, como faz? Como as pessoas vão reconhecer que você é cristão, que você é filho de Deus, que você está cheio do Espírito Santo? Na verdade, reconheça qual é a verdade sobre quem você é, para que, voltando a si mesmos, saiam do laço do diabo que os havia feito prisioneiros para que fizessem a sua vontade. O laço do diabo está na mente, são as tentações. São as maquinações do inimigo, onde espírito, alma e corpo não formam aquele um, aquela essência maravilhosa como era Jesus, que era. Ele tinha um corpo, tinha uma alma e tinha um espírito. E ele conseguiu. E se Jesus, Cristo, que significa ungido, conseguiu, e você é cristão, ou seja, ungido por Deus, você também pode conseguir. O mais importante de tudo é que você finalmente consiga sair dessa guerra constante na sua mente, porque na verdade é apenas essa batalha interna que não permite que você viva plenamente toda a essência e a grandeza de quem você realmente é. A verdade é que você está cheio do poder de Deus, cheio de dons. O fruto que você pode dar é muito. A alegria que você pode ter é enorme quando reconhece que aquelas coisas antigas, aquelas feridas antigas, agora já são velhas. Deixas, elas fazem parte apenas da natureza, da alma e do corpo, guiadas pelo Espírito que está no Espírito Santo, ou seja, o laço do diabo. Elas não pertencem à sua pessoa nova. Você é livre. Você é livre. Você foi libertada no momento em que recebeu o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entrou, ele tomou tudo. Porque você, antes de receber o Espírito Santo, pediu perdão pelos seus pecados, entregou sua vida ao Senhor e o Senhor a preencheu com ele mesmo. Agora, que poder o inimigo pode ter sobre você? Mas me diga, ele só tem poder quando você se opõe? Quando sua mente, sua carne persegue o espírito? Então, eu prefiro mais que o espírito persiga. Na verdade, a carne. Nós precisamos entender quem somos, porque se entendemos quem somos, nada pode vir contra nós. Às vezes é verdade, às vezes as dificuldades parecem muitas, mas nós somos chamados para vencer, porque não há nada que possa nos afastar dessa verdade. Nada, absolutamente nada. Você é realmente uma pessoa nova e especial, cheia do Espírito Santo. Olha em João. Aliás, em Romanos 8 diz: Mas vocês, renove a mente. Você, porém, não está na carne, mas está no Espírito. Se o Espírito de Deus realmente habita em você, ele realmente habita em você? Sim, porque você o convidou. Mas você deixa ele habitar, se sentir à vontade dentro de você? Você deixa ele viver com conforto? Quando fala de habitar, quer dizer que ele mora, quer dizer que está à vontade, quer dizer que realmente se sente confortável em você, que é livre e que você não o persegue, mas que se oferece uma bela poltrona confortável para ele.
E então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele. Mas se pertence a Ele, se recebeu o Espírito Santo. Se você não o recebeu, eu te convido a convidá-lo. Na verdade, diz assim: Jesus diz em João 1, diz: a todos que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora, eu sei que talvez exista alguém que tenha uma ferida porque não foi aceito pelos pais, porque talvez o pai não o quis. Talvez. Sente? Não era, talvez até ouviu algo como se não devesse ter nascido. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus pagou também por isso. Jesus foi para a cruz também por isso. Jesus também viveu isso. Porque quando Maria concebeu Jesus pelo Espírito, José queria ir embora, queria deixá-la, não queria ter nada a ver com aquela história. E então Jesus também sentiu essa ferida. Mas o que ele fez? Ele foi, não julgou, viveu uma vida cheia do Espírito Santo, foi para a cruz e pagou por essa ferida. Ele pagou por você. Ele viveu tudo na sua vida, tudo, todo o pecado possível. Isso tentou, mas ele não se deixou tentar por nada. Por quê? Porque ele te ama. E ele disse: se eu me deixar tentar por isso, não vou poder ir pagar por você, por mim. Foi isso que Jesus pensou. E justamente porque ama você e me ama. E ama seus filhos, e ama todos, o mundo inteiro ele ama. Ele não se deixou tentar. Ele nunca foi opositor de si mesmo. Mesmo que o inimigo o perseguisse, sim, e como perseguia, mas ele não se deixou tentar por nada. E você consegue. Se consegue porque é o mesmo espírito que Jesus tinha. Amém. Amém disso, ele pagou. Por outro lado, quando ele era tentado pelo inimigo, estava realmente só com o Espírito Santo, com o poder de Deus, mas ainda não tinha sido pago, aquilo não tinha sido concluído. Por isso, ele podia ser atacado pelo inimigo. E você, quando tem o Espírito Santo, só pode ser atacado quando não acredita que Deus é seu Pai, quando você se opõe àquilo que é a verdade, ou seja, que você foi salvo, que você tem o Espírito Santo e que pode tudo em Cristo. E quando você se deixa ser guiado pelo Espírito, a alma e o corpo se beneficiam disso, porque é uma harmonia do céu vivendo aqui na terra. Eu quero te abençoar nesta noite e quero orar por você, para que você possa reconhecer o que Deus fez. Olha, eu quero ler isso para você. Você você está em Cristo. Você está em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Veja, tudo se fez novo e tudo isso vem de Deus. Ele te reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e te confiou o ministério da reconciliação. Então eu quero dizer o quanto você é importante para Deus, que enviou Jesus para pagar por você e fez com que você pudesse se tornar uma nova criatura, que todas as coisas velhas já passaram e você é completamente novo e está reconciliado com Deus, para que você possa respirar o sopro dele, receber do seu poder, para que você possa ser um com Deus. Viver em simbiose com Deus, viver em comunhão com Deus, para que você possa receber dele, tirar dele e possa reconciliar os outros com Deus, porque os outros verão o quanto você é novo, você é, o quanto você é lindo, o quanto você é linda, que aquelas coisas velhas não existem mais, não te pertencem mais, não têm mais poder sobre você e que você é completamente novo.
e todos vão querer o que você tem. Eu te abençoo e continuo orando por você. Bênçãos!